tarde. Então nós vamos tratar do tema da formação. Um tema recorrente, porque até as citações eu vi que o Arthur já havia pela manhã, não é, tratado delas, e depois também a Mônica, não é, até dizia para a Rosa, as citações são as mesmas que também eu devo trazer no meu tema. Então vamos falar da formação como processo contínuo da comunidade. E para introduzir o tema, eu retomo o texto da Declaração sobre o Carisma. Como sabem, a declaração é um texto dirigido primeiramente aos frades. Nós somos os primeiros destinatários da Declaração sobre o Carisma. Mas é também um texto que pode inspirar toda a ordem e, portanto, pode inspirar também a OCDS. E o texto da declaração, a partir do número 4, trata da nossa vocação, acentuando a experiência da resposta. A vocação, como todos sabemos, é um chamado que Deus nos dirige, não é? E Ele espera de nós uma resposta. Então o texto acentua esta experiência da resposta e dirá que a resposta ao chamado supõe um itinerário de discernimento, acolhida e assimilação progressiva da identidade carismática. Então nós estamos falando da formação como processo contínuo. Processo nos remete ao itinerário, a um caminho que nós faremos, não é? Um caminho de discernimento, um caminho de acolhida e assimilação da identidade carismática. E o texto ainda nos diz que a reflexão sobre a formação e a reflexão sobre a nossa identidade são inseparáveis. Portanto, formação e identidade, não é? Inseparáveis. A formação existe em função de uma identidade que devemos reconhecer e assimilar. Então, aqui a pergunta: qual é a nossa identidade, não é? Esta identidade que nós devemos reconhecer e devemos assimilar. Isso supõe um itinerário, não é da noite para o dia, que a gente reconhece e assimila e já pode dizer que é um carmelita pronto, não é? Porque pronto acho que nunca estaremos, mas estamos a caminho. Então nós vemos que a nossa formação diz respeito à nossa identidade. E a formação, portanto, existe em função dessa identidade. Reconhecer a identidade. Assimilar a identidade própria do carmelita, da carmelita. E a nossa formação diz respeito a uma experiência de vida, uma experiência que tem características próprias, porque nós somos carmelitas, então nós temos características próprias. Nós não somos franciscanos, nós não somos dominicanos, não é? Nós somos carmelitas. E, portanto, a nossa experiência tem características próprias. E essa experiência foi vivida e transmitida por aqueles que nos precederam neste caminho. Então, nós herdamos, não é? A experiência daqueles que nos precederam. Então, este é um cuidado que nós devemos observar sempre. Herdamos a experiência daqueles que nos precederam. Para quem é chamado ao Carmelo descalço, se abre um caminho de assimilação do carisma, se abre um caminho de amadurecimento humano, evangélico, espiritual e intelectual. Então, para nós que fomos chamados, este caminho está aberto. Um caminho de assimilação de um carisma, não é? Nossa vida tem características próprias e, portanto, nós devemos reconhecer o carisma. Isso se dá pela experiência da formação. Então, assimilar o carisma. E ainda um caminho que supõe amadurecimento humano,
evangélico, espiritual e intelectual. E o futuro da própria vocação depende do empenho de cada um nesse processo. O futuro da vocação, aqueles que são chamados, perseveram se estão empenhados neste processo formativo. E aqui nós apontamos para a responsabilidade de cada membro da ordem. Não ser negligente com a própria formação. Isso vai aparecer quando nós tratarmos, sobretudo, da ratio própria da OCBS. Não ser negligente com a própria formação. Responsabilizar-se pela sua vocação. O futuro da vocação depende do empenho de cada um neste processo formativo. E uma boa formação não pode ser tarefa de uma só pessoa. Uma boa formação não pode ser tarefa de uma só pessoa. Mas é tarefa de uma comunidade. Uma boa formação é tarefa de uma comunidade. Uma comunidade que guarda um estilo de fraternidade específico. Uma comunidade que guarda um estilo de fraternidade específico. A fraternidade teresiana, não é? E esta comunidade deve estar comprometida no desenganar-se uns aos outros. Então, a comunidade que nos ajuda, não é? A não seguir por vias que contradizem o nosso carisma. Portanto, desenganar-se uns aos outros. A comunidade nos faz identificar aquilo que é próprio do carisma e assimilar aquilo que é próprio do carisma. E nos faz também repelir o que contradiz o nosso carisma. Desenganar-se uns aos outros, vida 16:7. Santa Teresa insiste neste tema, não é? Desenganar-se uns aos outros, vida 16:7, que também está citada na Declaração sobre o Carisma. E a identidade do grupo se reconhece precisamente na qualidade da formação, que é obra não de uma só pessoa, mas de toda a comunidade. Então, a identidade do grupo se reconhece precisamente na qualidade da formação. E a formação, repito, não é tarefa de uma só pessoa, é tarefa de uma comunidade, não é? Depois, ainda introduzindo, não é? A declaração sobre o carisma nos diz que o dia a dia da comunidade nos forma. Portanto, toda comunidade tem este caráter formativo. O dia a dia da comunidade nos forma. Toda comunidade é formativa. Toda comunidade deve estimular e acompanhar o desenvolvimento dos seus membros, dando-lhes uma identidade nova. Então, toda comunidade tem esta missão: estimular e acompanhar o desenvolvimento dos seus membros, dando-lhes uma identidade nova. Cada comunidade deve fazer crescer e amadurecer os seus membros, fazer os seus membros mais orantes e fraternos, mais amigos de Deus e mais solícitos do bem do seu povo, do povo de Deus. Então, o documento trata propriamente da nossa vida de oração, da nossa fraternidade e da nossa missão. E tudo isto se passa num ambiente comunitário, não é? Na comunidade, nós podemos ser mais orantes, mais fraternos, mais amigos de Deus e mais solícitos pelo bem do povo de Deus. E somos parte do povo de Deus, não é? Depois, nós devemos entender, creio que isso já apareceu hoje, não é? Que não lidamos com comunidades ideais ou perfeitas. As nossas comunidades estão em busca. As nossas comunidades estão a caminho.
Por isso dizia da formação como um processo que supõe caminho, não é? Então as nossas comunidades estão a caminho, querendo alcançar a plenitude da vocação carmelitana. E se os membros perderem de vista essa meta, já não existe comunidade carmelitana. O documento nos diz claramente isso. Nós estamos a caminho, nós temos uma meta, nós queremos alcançar a plenitude da vocação carmelitana. E se nós perdemos de vista esta meta, já não existe comunidade teresiana, não é? Já não existe. Nós vimos os riscos que nós corremos, apareceram hoje, não é? Na apresentação do Arthur, depois da Mônica, o risco de procurarmos cargos, o risco de entrarmos em disputas. Aqui já perdemos de vista a nossa meta, e aqui não existe comunidade, não é? Então, ter muita clareza da meta que nós queremos alcançar, a plenitude da nossa vocação carmelitana. E a vida inteira do carmelita, da carmelita, se converte em um caminho sem pausas, sabendo que quando não se avança, está parado. E parar já é regredir, não é? Quem não cresce, decresce. Então nós empenhamos a nossa vida num caminho sem pausa, Viver em atitude constante de disponibilidade para aprender e crescer. Uma disponibilidade que nos abre a uma atualização permanente da nossa vocação, do nosso carisma. Então, isto é o que a ordem pede a cada um de nós. Uma atitude constante de disponibilidade para aprender e crescer, não é? Continuando, aquilo que já foi citado hoje e que agora eu repito, não é? A responsabilidade primordial, a responsabilidade primeira da autoridade imediata de uma comunidade da OCDS é a formação e o amadurecimento cristão e carmelitano dos membros dessa comunidade. Então, esta é a responsabilidade primeira da autoridade, não é? Então, vemos a formação, o amadurecimento cristão e carmelitano não pode ser negligenciados. A formação e o amadurecimento. E esta é uma responsabilidade da autoridade imediata, mas como nós vimos, toda a comunidade se empenha. Não é tarefa de uma só pessoa. Toda a comunidade se empenha nesta missão. E a finalidade da formação. Qual é a finalidade da formação? Por que esse investimento na formação? Porque a missão primeira da autoridade constituída é exatamente promover a formação e o amadurecimento. Qual é a finalidade? Preparar a pessoa para viver a espiritualidade do Carmelo. Preparar a pessoa para viver a espiritualidade do Carmelo. E aqui nós entendemos, a finalidade da nossa formação não é acumular conteúdos, não é obter títulos universitários em espiritualidade, em teologia espiritual, não é? Mas a finalidade da nossa formação é preparar a pessoa para viver a espiritualidade da nossa ordem. A ratio própria da OCDS, portanto, nos dirige à pessoa que se sente chamada por Deus, não é? E quer submeter-se ao processo formativo. Quer tomar este caminho sem pausas, como nós falávamos. Então, esta atenção à pessoa. A pessoa que nos procura. A pessoa que precisa ser preparada para viver a espiritualidade própria da nossa ordem. Atenção à pessoa.
Esta é a finalidade da formação. Depois, a Ratio prevê uma vida espiritual de acordo com os princípios da espiritualidade carmelitano-teresiana. Então, uma vida espiritual. Nós estamos preparando pessoas para viver a espiritualidade do Carmelo. Então, supõe que aqueles que nos procuram são formados, não é, nesta vida espiritual, de acordo com os princípios próprios da nossa espiritualidade. Isso supõe que os formandos, aqueles que estão na formação, não é, pratiquem estes princípios. Se nós olharmos a declaração sobre o carisma, ali insiste em 3 pontos: a oração, a fraternidade e a missão. A oração, a fraternidade e a missão. Então, nós somos formados praticando estes princípios próprios da nossa espiritualidade. A amizade com Deus, que supõe a amizade com o próximo, não é? E depois, nós vivemos isto, aquilo que nos propomos na oração, nós vivemos numa comunidade, portanto, na fraternidade, não é? E nós estamos sempre atentos às necessidades da igreja. Então, essa dimensão missionária tão própria do nosso carisma deve mover o nosso coração sempre. Isso vai aparecer em outros pontos. Então, o conteúdo que é ministrado na nossa formação é também o que ajuda a cada um de nós a crescer espiritualmente. E nós não podemos abrir mão do conteúdo. Como eu disse, a finalidade da formação não é acumular conteúdos, mas nós prezamos por um conteúdo que nos ajuda a crescer espiritualmente. Então, também nós não abrimos mão do conteúdo. Não podemos dizer que a reunião, como foi dito hoje, não é? É simplesmente para nos encontrarmos, para recrearmos. Precisa ter vida de oração, precisa ter conteúdo, precisa ter um discernimento para saber qual é a missão que a igreja nos chama, a nossa oração em primeiro lugar, que a nossa oração é sempre apostólica, não é? Mas aquele serviço que nós podemos prestar à igreja. É um discernimento que devemos fazer sempre. Depois, a Ratio prevê a figura do mestre, mas também sugere a instituição de uma equipe de formação. Esse tema já foi tratado hoje, não é? Uma equipe de formação. Isso deveria vigorar em todas as comunidades. Contudo, nós devemos admitir que, em muitos casos, isso não se aplica, não é? Nós sabemos das nossas fraquezas e às vezes não é possível em todas as comunidades instituir uma equipe de formação, não é? Tem a figura do mestre, às vezes carecemos desta equipe de formação, mas isso deveria vigorar em todas as comunidades. E vemos que a província da OCBS tem o cuidado de instituir uma equipe de formação e por meio desta equipe ela garante a todos os membros da ordem o acesso a esses princípios da nossa espiritualidade. Então nós não temos desculpa. Estou dizendo isso para afirmar que nós não temos desculpa. Talvez na nossa comunidade não tenha essa equipe instituída, mas a nível de ordem e de província sobretudo, nós temos uma equipe. Uma equipe que nos dispõe material. Uma equipe que nos dispõe textos, vídeos, não é? Então nós não temos desculpa para não nos formarmos, para continuar insistindo naquilo que a ordem procura superar agora, delegar ao outro a responsabilidade que é nossa. Cada reunião, palestras e palestras com pessoas de fora, como já foi dito hoje, não é? Então nós temos uma responsabilidade e nós temos os meios. A ordem tem esta preocupação e sabemos, não é? Da equipe que está pensando o conteúdo, pensando a metodologia para se transmitir este conteúdo, porque às vezes nós temos bons livros, mas se não existe uma boa metodologia também não se passa este conteúdo dos livros. Então precisa pensar em tudo isso. E nós sabemos que a nível de ordem e sobretudo de província, existe uma equipe que pensa e que nos ajuda nesse processo formativo. Então não nos falta material, né?
Depois, quando nós falamos de processo formativo, queremos recordar que devemos fazer as coisas passo a passo. Isso está previsto também na ratio da OCDS. Fazer as coisas passo a passo. Talvez nós não temos pessoas para constituir uma equipe formativa, mas começando a expor os conteúdos, procurando o material que já está disponível, procurando uma metodologia própria para a comunidade, nós vamos dando os passos, nós vamos nos formando, não é? E depois poderemos então instituir esta equipe, poderemos crescer nesta dimensão tão própria do nosso carisma, que é a formação. Depois, vemos, fazer as coisas passo a passo supõe um cuidado desde o momento em que nós admitimos um membro. Quando nos procuram, quando nos conhecem, não é? Quando participam do dia a dia da nossa comunidade, às vezes ainda não admitidos, mas nós devemos ter este cuidado. Por quê? Nós vemos que cada um tem as suas convicções, cada um tem as suas convicções. Cada membro convive, cada pessoa que nos procura, não é? Certamente convive com o apelo de Deus. Deus lhe dirige um apelo. É chamado a uma vida espiritual. Isso é certo. Mas nós devemos, ainda na formação, insistir no discernimento. Como eu disse, nós chegamos com as nossas convicções. E aí devemos discernir se elas estão de acordo com a proposta do Carmelo. Se não contradizem o nosso carisma. Esse cuidado deve existir. Esse cuidado deve existir. Nós lidamos com isso o tempo inteiro. Nós frades, não é? Porque hoje as pessoas têm acesso a muitas escolas. A muitas escolas. E chegam com muito conteúdo. E às vezes, conteúdos que contradizem a nossa espiritualidade. Conteúdos que são estranhos ao carisma teresiano. E a tendência é impor isso a nós. Mas nós devemos ter cuidado e ajudar a pessoa nesse discernimento para que ela possa dizer diante de Deus se ela está disposta a abrir mão daquilo que ela foi ao longo dos tempos acumulando, não é? Para submeter-se a um processo formativo. Porque quem já chega formado, é muito difícil submeter-se a um processo, não é? Então a gente tem que ter esse cuidado. E hoje já foi falado de muitas situações que são estranhas ao carisma e que nós insistimos. Insistimos, não é? Então esse cuidado para não trair o nosso carisma. Seguimos na fidelidade ao carisma, não é? Então vemos, isso começa já no ingresso. Ou mesmo naquela experiência primeira, quando querem conhecer a ordem secular, não é? Então isso nós devemos praticar desde o início e ao longo dos anos também não podemos nos acomodar, porque depois o feijão com arroz nos faz sempre buscar algo diferente, não é? E a nossa espiritualidade não supõe isso. Nós acreditamos que aqui nós temos tudo, então não precisa ficar aqui e ali e trazendo coisas e coisas e coisas para a comunidade. O Arthur dizia hoje, porque eu vi essa palestra, eu vi esse livro e aí eu vou impor à comunidade. Não. Nós vamos prezar por aquilo que é nosso. Nós vamos beber na nossa fonte, não é? Então os nossos santos, Santa Teresa, São João da Cruz e tantos mestres do Carmelo, é por aí que nós seguiremos. Como foi dito, pessoalmente, eu posso ouvir, não é? Eu posso ler e pode me ajudar, mas impor à comunidade, isso eu não posso. A comunidade tem um caminho próprio. E eu é que preciso submeter-me a este caminho. Não ter a pretensão de submeter a comunidade à minha experiência. É claro que a experiência de cada um conta, enriquece. Nós vamos encerrar com isso, não é? A comunidade, ela assimila as diferenças e acredita que as diferenças é a nossa riqueza, são a nossa riqueza, não é? Mas não podemos impor à comunidade algo que é muito pessoal. Às vezes assusta, a gente passa às vezes pelos Carmelos e aquelas que estão começando a formação, tem uma curiosidade de saber da nossa teologia, o que foi que estudou na teologia, o que o senhor leu de Santo Afonso, o que o senhor viu de Santo Afonso na teologia moral. Ótimo!
mas assim, minimamente estranho. Não perguntar nada de Santa Teresa e querer saber tanto o que eu li sobre Santo Afonso, o que eu vi na teologia, não é? Doutor da Igreja, santo da Igreja, patrimônio da espiritualidade cristã e, portanto, é também uma fonte para nós. Mas aqueles que estão iniciando, se não dão a devida atenção ao que é próprio do carisma, não sabemos onde vai dar. Né? Pode chegar um momento que vai ter que admitir, não é? Que não tem o coração carmelita, que não foi tocado propriamente pela espiritualidade carmelita. Sim. Em relação ao fato a questão da Nosso Santo, Nossa Senhora, Nossa Senhora do Carmo, e os jovens que se Nossa Senhora Aparecida, aquele discurso de que todas as Nossas Senhoras são a mesma mãe de Deus, né? Que está dizendo mas a questão de Nossa Senhora do Carmo. Sim. O nosso título está muito ligado, né? Muito vinculado à experiência do Monte Carmelo. Então nós veneramos Nossa Senhora do Monte Carmelo. E nós temos algo que nos identifica e que é muito forte, que é o escapulário, não é? Então, se nós não promovermos isso, quem vai promover? Então, nós temos que promover o escapulário. E claro, enquanto carmelitas, nós devemos saber o que significa portar o escapulário. É membro da ordem, não é? É filho da Virgem Maria, mas é se deixar conduzir por ela ao coração do seu Filho Jesus. Então, nós devemos sempre prezar por aquilo que é próprio da nossa espiritualidade. Não digo que não é bom a gente acompanhar, não é? E tantos acompanham, outras aparições, outros títulos. Não tem problema. Agora, enquanto carmelita, e nós nos identificamos até pelo nome, com o lugar geográfico, a experiência daqueles que se estabeleceram lá nos inícios, no século XII e XIII, no Monte Carmelo, e nós não podemos trair isto. E quando Santa Teresa empreende a reforma, ela quer justamente resgatar isso. O modo como viveram os nossos santos padres lá no Monte Carmelo. Então hoje nós não podemos trair, não é? Aquilo que o Espírito Santo inspirou a nossa santa fundadora, não é? Então essa devoção à Virgem Maria, muito própria do Carmelo, mas sob o título de Nossa Senhora do Carmo, que nos remete à nossa origem. E depois, é claro, algo muito próprio da nossa história, que é a experiência na Europa, quando nós chegamos e tivemos que ali nos estabelecer no momento em que a igreja não admitia a fundação de nenhuma outra ordem. E dizia, quem fundou? Não existia propriamente um fundador, não é? Então nós ali tomamos um outro caminho, porque até então nós éramos eremitas lá no Monte Carmelo. E agora nós assumimos um estilo de vida mendicante. E aí, naquele momento tão difícil, para a ordem ser reconhecida e admitida pela igreja, Nossa Senhora nos dá um sinal. E nós cremos, não é? Um sinal de que ela assumia a ordem pertencia a ela e vigoraria no tempo. E hoje nós estamos aqui para testemunhar isso, não é? Que Nossa Senhora, de fato, ela patrocina a ordem, né? E nós somos filhos e, ao mesmo tempo, irmãos. O documento fala isso, a declaração sobre o carisma. Quando trata daquilo que é próprio do nosso processo formativo, o documento diz desta experiência nossa, irmãos e irmãs de Nossa Senhora do Monte Carmelo, né? Então nós temos isso muito forte e não podemos perder isso. Porque se nós carmelitas não promovemos isso, outros não promoverão, né? Sim. Fátima apareceu vestido. A última aparição foi. E a Luciana Carmelita, né? Isso. E no texto, continuando, no texto que eu preparei, está aí, né? Eu dizia do exemplo, eu dizia da situação que nós estamos vivendo agora, não é? Uma experiência muito particular para nós, que é a peregrinação com as relíquias de Santa Teresinha. E neste momento começam a aparecer vocações para as monjas, para os frades e certamente para a ordem secular. E aí nós devemos nos perguntar, pela autenticidade dessas vocações, porque uma experiência diante da urna, definir uma vocação, pode ser que a graça de Deus, né, o Arthur dizia, o que vai ficar? Pode ser que fica a vocação, surgiu ali numa experiência diante da urna, não é? Mas pode ser também um momento de euforia
e a pessoa acreditar que ela tem a vocação e querer ingressar no Carmelo, mas precisamos discernir para que a própria pessoa possa dizer diante de Deus e da comunidade se houve um chamado de verdade. Não é? Um apelo de Deus, como eu disse, acredito que tem, mas pode ser que não seja para o Carmelo. A igreja tem muitos carismas, não é? E a pessoa pode ser chamada, mas não para o Carmelo. Então é um discernimento que precisamos investir nele neste momento, não é? Ótima experiência com a urna. E nós pedimos a Deus que essa experiência mude a vida de muitas pessoas, não é? Mas dizer por aquela experiência, por aquele choro, por aquele momento ali de muita comoção, que é um vocacionado, que foi chamado ao Carmelo, aí nós precisamos discernir. Porque às vezes, não é, pode ter ali um apelo de Deus, mas não propriamente para a ordem. Para viver esta experiência com Ele, não é? Talvez num outro grupo, numa outra confraria, não sei, não é? Mas é algo que nós precisamos levar sempre em conta, porque muitas vezes vão surgindo problemas e aí chegam para nós, não é? Muitas pessoas que querem, que se identificam, mas de repente a pessoa começa com aquelas intervenções que já foram tratadas hoje pela manhã, não é? Que contradizem a nossa experiência, contradizem aquilo que Santa Teresa se propôs viver, não é? Ela que, mesmo na elevada experiência mística, procurava sempre a voz da igreja, sempre procurando confessores, homens doutos, como ela própria diz, não é? Para confirmar essa experiência, porque ela não queria romper a comunhão com a igreja. Sempre prezou por isso, não é? Então vemos, Teresa, ela morre filha da igreja, no momento em que a igreja passa por uma crise absurda, como nós sabemos, não é? Mas ela preza sempre por essa comunhão. E ela institui os pequenos colégios de Cristo, não é? Justamente para guardar essa comunhão. Uma oração que é apostólica, como eu dizia. Então vemos, se nós não prezamos por essa comunhão, se nós não estamos abertos para acolher o carisma, se nós não queremos vivê-lo, nós não podemos ingressar na ordem. O carisma é anterior à nossa experiência, e não somos nós que vamos trazer um carisma novo. Se alguém tem um carisma novo, ele tem que fundar um movimento novo, não é aqui, não é? Então essa consciência nós temos que ter. Então, por que essa insistência no tema da formação? Primeiro, porque nós reconhecemos a riqueza do nosso carisma. E nós sabemos que o carisma não se esgota na formação que nos é ministrada durante os anos que antecedem as promessas, não é? E devemos admitir, necessitamos retomar continuamente os princípios de nossa espiritualidade para não nos dispersarmos. A dispersão é uma tendência nossa. Corremos o risco de adotar princípios, elementos estranhos ao nosso carisma. Devemos, portanto, corrigir as nossas contradições. E a formação é a nossa grande aliada nessa tarefa, não é? Então vemos, a formação não pode ser reduzida aos anos que antecedem as promessas. A formação é para sempre. Como eu disse, nós entramos no caminho sem pausas, não é? E nós devemos admitir, mesmo aqueles que já têm promessas, em algum momento pode dispersar-se, pode perder de vista a meta, que é a plenitude da vocação carmelitana, Agora, alguns pontos da Ratio. O número 12 da Ratio vai dizer: o nosso propósito é avançar por meio do material da formação de uma maneira organizada. Eu vi que existe essa insistência na organização das comunidades. Então, material nós temos, não é? Nós temos propostas por parte da equipe de formação da província, mas a coisa não pode seguir de qualquer jeito.
A comunidade tem que organizar a sua formação, não é? A comunidade tem que definir as suas reuniões, não pode ser improvisada. O improviso não pode fazer parte do nosso dia a dia. Tem que ser algo pensado, não é? Tem que ser algo organizado e tem pessoas para isso. Então não pode ser de qualquer jeito. E todos podem, de verdade, participar desta organização, né? Então a Ordem nos propõe um programa de formação e também uma metodologia. A Ordem tem o cuidado de indicar os recursos básicos por meio dos quais levaremos a cabo esse programa que nos é proposto. E ainda a Ratio prevê que cada região pode eleger outros recursos, levando em conta a língua, a cultura própria, não é? E essa organização prevê formação humana, formação cristã e formação carmelitana. Então, levar em conta a cultura própria do lugar em que habitamos, não é? Levar em conta a condição de cada um. Por isso, a formação também prevê etapas distintas. Nós vamos amadurecendo, a Ratio prevê o que é próprio de cada etapa e precisamos observar isto. Às vezes passamos, não é um problema só da UCDS, né, pelos mosteiros, e aí a gente escuta uma monja dizer, olha, as postulantes e as noviças e as professas simples estão sendo formadas tudo junto. Não tem algo específico de cada etapa. Aí você se pergunta, como é que a mestra vai avaliar? Porque tem algo que é próprio do postulantado. Aí você vai saber, ela caminhou, né, a jovem candidata, ela assimilou, está pronta para passar para o noviciado, mas se a formação é ministrada tudo junto, fica difícil, não é? Então tem temas próprios de cada etapa, não é? Tem situações que nós precisamos exigir de um postulante, tem situações que nós precisamos exigir de um noviço, tem situações que precisamos exigir do professo simples, não é? Então, isso para nós e para a ordem secular também. Então significa que nós estamos no caminho, e o caminho supõe progresso. Ninguém entra pronto e não vamos todos no mesmo ritmo, porque cada um está numa etapa distinta. E claro, depois, na formação permanente, aí sim, todos aqueles que já passaram pela formação inicial, todos aqueles que têm as promessas, devem observar o que está previsto no nosso programa. Como é que nós vamos trabalhar aquele tema que é próprio da nossa formação permanente? Então temos textos, temos material traduzido, não é? Então esse cuidado que nós devemos ter, porque senão não precisa nem se falar de Ratio. Se todo mundo vai na mesma toada, como dizemos, não é? Então não precisa nem se falar de Ratio. Porque vai cobrar o que de um postulante? Vai cobrar o que de um noviço? Se está todo mundo igual? Se nós não temos esse cuidado de respeitar o caminho de cada um, né? Então esse cuidado precisa ter sempre. Depois, a formação humana, a formação cristã, a formação carmelitana nos remete à experiência de Santa Teresa, porque ela recebeu o carisma e, portanto, a experiência de Santa Teresa define o nosso processo formativo, né? Define o nosso processo formativo. E recapitulando os princípios enumerados na Ratio, nós devemos admitir que a formação nos exige o crescimento no amor fraterno, na humildade, que supõe verdade, no desapego, na consciência de que somos filhos e filhas da Igreja. Filhos e filhas da Igreja. E devemos sempre admitir que a nossa identidade é confirmada por uma formação propriamente carmelitana. A nossa identidade é confirmada por uma formação propriamente carmelitana. Depois, quando nós falamos de desapego, nós pensamos nessas convicções que trazemos, não é? E que podem contradizer o carisma e que nós, muitas vezes, queremos impor aos demais. É preciso ter esta liberdade interior, este coração desprendido para submeter-se a um processo formativo. Depois, quando nós falamos da humildade que supõe verdade, cada um de nós deve se conhecer, minimamente, não é? Deve se conhecer. E crescer no autoconhecimento, porque a nossa espiritualidade supõe isso, para saber se de fato aqui é o meu lugar, se eu me identifico com esse carisma, não é? E depois, o amor fraterno.
nós vamos terminar falando disso. Porque o nosso carisma nos educa para a relação. Num tempo em que nós somos educados para cuidar simplesmente do que é nosso, para não nos relacionarmos. Então nós vamos terminar exatamente com esse tema. E aí vemos, amor fraterno, se não tem aptidão para conviver, como é que vai ser carmelita? Se nós estamos insistindo o tempo inteiro na vida comunitária. Então se eu não quero conviver, fica difícil ingressar no Carmelo, né? Minimamente a pessoa tem que querer conviver. Depois, esse desapego. Em algum momento, nós podemos ser questionados. E aí como é que a gente vai reagir? Vai querer impor ao outro uma experiência que é estranha, aquilo que nos propomos viver enquanto carmelitas? Tem que estar disposto a submeter-se ao processo. Mesmo aqueles conteúdos todos que fomos acumulando ao longo dos anos antes de ingressar na ordem. É o que nós insistimos na nossa formação com aqueles que estão entrando no Carmelo agora. Digo os frades, não é? Porque às vezes vemos o discurso tudo muito bem formulado, não é? E a prática muito distinta do discurso. Uma incoerência que nós não podemos admitir. Então isso às vezes nos assusta. Falam de ascese, insistem nisso, não é? Mas numa sexta-feira, que no meu tempo de noviciado nós não podíamos nem passar perto da despensa, entra na despensa e pega um pacote de biscoito. Então vai trabalhar comendo, né? Não tem problema nisso, mas a gente fica pensando, o discurso não segue a vida, né? Então assim, são coisas que aprenderam por aquilo que visitaram, de sites e tantas escolas e livros, mas a prática é outra. Não é que não se pode comer um biscoito na sexta-feira, mas não é assim, uma prática comum entre nós, esse acesso de um noviço à despensa, por exemplo, para pegar o que quer, para escolher o que quer, para comer na hora do trabalho. Eu vou trabalhar na secretaria, eu gosto de biscoito de chocolate, eu vou lá e pego e como. Né? Então, assim, uma insubmissão. Né? São coisas pequenas, mas depois a gente assusta porque não fica só nisso, não se pensa no outro, não é? Então a gente tem um discurso de ascese, e aí vai servir e pega a carne toda e não lembra de quem vem depois. Então a gente fica pensando, a experiência de Deus, que qualifica a nossa vida comunitária, né, precisa crescer nessa experiência. Né? São coisas práticas e pequenas, mas se não tomarmos cuidado, isso gera outras situações que complicam a nossa vida comum. Né? Então esse cuidado que nós devemos ter. E a consciência de que somos filhos e filhas da igreja. Não podemos romper a comunhão com a igreja. Né? Depois, os carmelitas seculares compartilham com os religiosos o mesmo carisma, cada um vivendo segundo o seu próprio estado de vida. Trata-se de uma família com os mesmos bens espirituais, a mesma vocação à santidade e a mesma missão apostólica. Os seculares contribuem com a ordem através dos bens próprios do seu estado de vida secular. E não podem abrir mão disso. É a riqueza que vocês trazem à ordem. O que é próprio da vida do leigo. Então não podem querer assumir algo que é estranho à vocação que Deus lhes confiou. Não é? Então, cada um deve ter consciência do seu estado de vida, não trair esse chamado que foi também certamente dirigido por Deus ao coração de cada um de vocês. E acreditar que isso é uma riqueza, não são menos carmelitas porque são leigos. Então acreditar nisso e viver a vocação, sabendo que esta é a riqueza que o leigo traz para nós. Então, a nossa legislação, insistindo na urgência da formação, propõe a cada um de nós apropriar-se dos bens espirituais da ordem, perseverar no chamado à santidade, assumir o serviço à igreja, zelar por aquilo que é próprio do estado de vida, do seu estado de vida. Então, apropriar-se dos bens espirituais da ordem, perseverar no chamado à santidade, assumir o serviço à igreja e zelar por aquilo que é próprio do seu estado de vida. Zelar por aquilo que é próprio do seu estado de vida.
E não podemos descuidar da dimensão intelectual própria da vocação ao Carmelo Descalço. A Ratio nos diz, há uma base doutrinal para a espiritualidade e a identidade de quem é chamado à ordem. Uma base doutrinal para a espiritualidade e a identidade de quem é chamado à ordem. Todos nós, frades, monjas, carmelitas seculares, necessitamos de uma boa formação intelectual e doutrinal, pois como membro da ordem, representamos e testemunhamos uma espiritualidade madura e profunda. Então é a nossa responsabilidade, não é? Representamos e testemunhamos uma espiritualidade madura e profunda. Por isso nós necessitamos de uma boa formação intelectual e doutrinal. Essa dimensão intelectual nos exige a abertura ao estudo. Desperta em nós um gosto mais profundo pelas Escrituras, pelos ensinamentos e documentos da Igreja. E aqui a tradição da leitura espiritual, que nós não podemos perder, ela não é reservada só às monjas, só aos frades, não é? É, de fato, uma riqueza que devemos todos conservar. Também os seculares, não é? A tradição da leitura espiritual. A Lécio Divina, acesso à Escritura, formar-se pela palavra, e o tempo para a leitura, a doutrina, o magistério da Igreja, que nós precisamos resgatar sempre. Isso é o que sustenta a nossa vida espiritual. Certo? Depois nós vamos falar das promessas, mas muito rápido, né? As promessas supõem o compromisso genuíno com a Igreja e a ordem, sem renunciar às responsabilidades implicadas em sua vida, sem renunciar ao seu estado de vida próprio, não é? O carmelita secular assume o serviço à Igreja, cooperando com a meta da ordem, a participação nas reuniões regulares. Esse é o compromisso que assumimos numa comunidade local. E a pessoa que deseja ser membro da OCDS deve ser capaz de formar comunidade, de ser parte de um grupo que se dedica a uma meta comum, mostrar interesse pelos outros membros da comunidade, ser solidária na busca de uma vida de oração e ser capaz de receber a ajuda dos outros. Isto se aplica, inclusive, aos que por várias razões não podem participar ativamente numa comunidade. Isso é o que está previsto na Ratio, né? Isto é o que está previsto na Ratio. A Ratio ainda prevê a integração da nossa experiência de Deus com a nossa experiência de vida. Nós somos carmelitas o tempo todo, não é só na reunião, não é só na comunidade, não é? Nós somos carmelitas o tempo todo. Integração da nossa experiência de Deus com a nossa experiência de vida. Somos carmelitas em todas as situações e precisamos superar nossas dicotomias. Devemos entender que a nossa vocação é apostólica. Santa Teresa já direciona suas monjas no caminho de uma oração que é apostólica. Dizer que é carmelita e não participar da missão da Igreja é uma contradição grave. A formação qualifica a nossa participação na vida e na missão da Igreja. Já vamos encerrar. Encerramos recordando que em nossas comunidades a formação deve priorizar, repito, alguns elementos que nós devemos priorizar: a Escritura, a liturgia da Igreja, especialmente a Eucaristia e a liturgia das horas, a espiritualidade própria da nossa ordem, a nossa história, as obras dos santos da ordem e a oração teresiana. Nós não podemos praticar outra. Nós somos filhos e filhas de Santa Teresa, a oração teresiana, não é? Então, atraídos para a oração, nela encontramos o nosso modo de vida, encontramos a nossa identidade. E nós colhemos o fruto da nossa oração na nossa vida pessoal e também na vida eclesial. Então, os frutos da nossa oração, nós os colhemos
em nossa vida pessoal e em nossa vida eclesial. Recentemente eu fiz a visita aos frades estudantes em Belo Horizonte e dizia isso, não é? Como pode querer viver sempre no convento e não ter vida paroquial? Nós estamos numa paróquia, a paróquia nos foi confiada. Então os frutos daquela oração que nós praticamos em comunidade, nós precisamos também partilhá-los na paróquia. Então, para dizer, a vida eclesial de cada um de nós, não é? É também qualificada por esta oração teresiana que nós praticamos. Agora, para encerrar de verdade, aquele tema que eu dizia da riqueza, da ordem que está nas diferenças, que é um dos temas tratados na declaração sobre o carisma. O número 16 diz o seguinte: o que devemos reaprender na escola de Teresa de Jesus, de João da Cruz e dos demais mestres do Carmelo? O que propriamente nós devemos reaprender na escola dos nossos santos fundadores e dos demais mestres do Carmelo? Numa palavra, se poderia dizer: devemos aprender a estar em relação. Devemos aprender a estar em relação. Estar em relação com Deus, com nós mesmos, com o outro, com a igreja e com o mundo. A relação é a dimensão mais débil do nosso modo de viver hoje. Então vemos a nossa responsabilidade, não é? Nós insistimos em algo que hoje se mostra muito débil no nosso tempo, a relação. Cada um de nós é educado a centrar-se em si mesmo, a excluir a relação. A comunidade teresiana está chamada a ser um lugar onde cada um dos seus membros, pode experimentar a misericórdia de Deus por meio da acolhida dos irmãos. A acolhida deve ser uma marca das nossas comunidades, não é? E muitas vezes a nossa tendência é outra. Nós excluímos. E a comunidade teresiana deve ser marcada pela acolhida. Existe o respeito à individualidade. Nós não suprimimos as diferenças. Acolhemos as diferenças e acreditamos. As diferenças enriquecem a comunidade. E na perspectiva da relação, da acolhida das diferenças, nós devemos identificar e tratar dos elementos próprios do nosso carisma: a oração, a fraternidade e a missão. Que Nossa Senhora do Carmo e São José nos ajudem, e os nossos santos fundadores e demais mestres do Carmelo. Amém.